Olá, boa tarde. O fim de semana foi de mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, da febre chikungunya, da febre amarela e do vírus Zika. O mais preocupante neste momento, já que tem uma provável relação com o aumento de casos de microcefalia no país. Uma situação que preocupa muito as grávidas e as mulheres que pretendem engravidar. Priscila transformou a casa numa fortaleza anti-mosquito. Ela deixa os repelentes elétricos ligados 24 horas por dia em todos os cômodos. Se livrou de todos os pratinhos das plantas e na lavanderia fez uma cobertura para fechar o ambiente. Grávida de 6 meses, a gerente de contas passa repelente a cada 6 horas e, em pleno verão, usa calças. O pânico causado especialmente entre as mulheres que esperam bebê, como Priscila, é o Zika vírus, doença transmitida também pelo Aedes aegypti. Você fica refém do mosquito, totalmente refém dele. Não tem como. Você faz a sua parte, mas você não tem como fazer a parte do que está ao seu lado. O mundo está apreensivo com a relação entre a doença e o nascimento de bebês com microcefalia, quando a circunferência da cabeça do bebê mede 32 centímetros ou menos. Aqui em Curitiba, pesquisadores da Fiocruz Paraná comprovaram que o Zika vírus pode ser transmitido da mãe para o bebê pela placenta. Os cientistas ainda estudam como seria o caminho feito pelo vírus. Uma das hipóteses é de que a transmissão seja por meio de células do sistema imunológico. A Organização Mundial de Saúde ainda não reconhece o vírus como causa da microcefalia. Segundo a organização, outros fatores não podem ser excluídos. A cada semana que passa, há uma nova descoberta. A Fiocruz detectou o Zika vírus de forma ativa na urina e na saliva. A descoberta foi feita a partir da análise de amostras de 2 pacientes com sintomas compatíveis com o vírus. A Organização Mundial de Saúde declarou a doença emergência global e a colocou na mesma categoria internacional de importância do ebola. Segundo a OMS, o Zika vírus está se espalhando de forma explosiva e pode contaminar até 4 milhões de pessoas nas Américas, sendo 1,5 milhão só aqui no Brasil. Sobram muitas dúvidas e faltam respostas. Por isso, Tamires decidiu adiar o sonho de ser mãe. Casada há 1 ano e meio, ela teria que fazer um tratamento para engravidar. Mas a sua médica se recusou a fazê-lo. Foi bem enfática, falou que ela não queria isso, que eu era muito jovem, que eu não precisava correr esse risco agora. E para falar sobre gravidez durante a epidemia do Zika vírus, recebemos Maria Elisa Noriller, médica especialista em ginecologia e obstetrícia, e Juvencio do Ailib Furtado, médico infectologista, chefe do departamento de infectologia do Hospital Heliópolis. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook, facebook.com/jornalismo TV Cultura, use a hashtag JCDebate, também pelo Twitter, jornal_cultura. Os endereços aparecem aí na sua tela. Agradeço muito a presença de vocês hoje aqui com a gente. Sabemos que são muitas dúvidas, muitas perguntas e nem tantas respostas assim sobre esse assunto. Mas o que hoje já sabemos, o que já é possível dizer sobre essa relação entre o Zika vírus e a microcefalia? Sim, muitas coisas já se sabe, né? É óbvio que isso precisa ser comprovado. Por exemplo, a relação entre microcefalia e o Zika vírus, existe comprovação que isso ocorre, né? A transmissão, a forma de transmissão sexual também já se verificou. Então, basicamente, são fatos que já se conhecem, porém precisam ser melhor explorados, precisam ser preenchidos algumas lacunas científicas. Quer dizer, quando você tem numa população o número de casos de microcefalia fora do padrão e encontra uma doença emergente naquele local, a primeira situação é fazer uma ligação entre elas. Agora, cabe a demonstração científica do quanto que isso ocorre. Quantos por cento das mulheres infectadas pelo Zika vírus terão filhos com microcefalia? 1%, 10%, menos, isso não se sabe. Então, essas são a fase que precisa ser preenchida, são os dados que nós precisamos deixar mais claros. Doutora Maria Elisa. Então, nós, como ginecologistas e obstetras, o que a gente tem feito? A gente tem se preocupado muito com essa explosão. Então, assim, cada semana, 15 dias, dobram os números. E uma doença que estava localizada lá no calor foi descendo para cá. Então, hoje, o único estado que ainda não teve nenhum caso, nem investigação, ainda é Santa Catarina. Rio Grande do Sul já teve um caso, o Paraná teve um caso também. São Paulo, então, já tem
casos sendo investigados, já 111, eu vi agora o último censo do Ministério da Saúde, já em investigação, aguardando o resultado de sorologias. Então, isso vai crescer. O que a gente tem que passar para as pacientes, porque elas vêm no consultório muito preocupadas. Então, as que, a nível assim, de conscientização, as que pensam em engravidar, eu acho que tem que dar uma trégua e dar um tempo, porque agora, em virtude até da vacina, que eu acho que a gente vai falar ainda para frente, então eu acho que daqui uns 2 anos isso vai estar mais estável, mas por enquanto as que conseguirem postergar a maternidade é melhor, porque você não quer ficar os 9 meses preocupada, e a gente sabe que a pior fase para a formação embriológica do cérebro é o primeiro trimestre, mas tiveram casos de pacientes que tiveram a doença no 7º, 8º mês e também teve um atraso no desenvolvimento. Então, não dá para falar para a paciente, você já passou do primeiro trimestre, fica segura. Não dá para dizer E isso. outra coisa, orientar não só a paciente a se cuidar com as medidas de proteção, né? De tela na janela, repelentes no corpo, repelente em casa, e o marido também. Então, às vezes a mulher se cuida direitinho e o marido vai pegar a doença. Então, a gente já teve caso. O marido foi para a Bahia e pegou o Zika vírus. Só que era uma mulher já numa idade de 50 anos. Pois é, a prevenção não é só da mulher, não né? Não é só da mulher. Então, eu acho que tem que ser todos, né? Eu acho que essa questão tem que ser muito bem explorada novamente. Nós temos muitas dúvidas, a ciência tem muitas dúvidas, né? Então, há uma mobilização mundial em relação a diagnóstico, que ainda não está preciso, e há uma mobilização mundial em relação àquilo que realmente deve ser preocupante ou não. E como foi dito, quer dizer, a gravidez não é urgência. Então, ela pode ser postergada até que essas questões sejam muito bem esclarecidas. É bom lembrar também que existem outras doenças viróticas e doenças infecciosas que levam à microcefalia. E não é só Zika vírus que dá microcefalia. E existem outras causas embriológicas, causas de transmissão cromosômica, que também levam à microcefalia. Então, é importante que se penere aquilo que é causa Zika vírus e aquilo que pode ser outras causas. Então, isso precisa ser muito bem respondido para que a gente não crie um pânico, muitas vezes, desnecessário. Tem que haver uma preocupação, sim, mas não um pânico. Agora, vocês dois, né, concordam aí no ponto de que a mulher que pretende engravidar, então, o melhor é adiar, né, essa tentativa de gravidez. E agora, para a mulher que está grávida neste momento, que cuidados ela deve tomar? O que dizer para essa mulher? Que elas também estão preocupadíssimas, né, doutora? A gente tem que tentar tranquilizá-las. Então, elas têm que as medidas preventivas, então o uso de repelente, se elas forem viajar para lugar onde tem um índice maior, então é necessário mesmo fazer essa viagem. O uso em casa de telas nas janelas e fazer os exames de imagem, ultrassonografia em local bom, recomendado pelo seu médico, porque não vai interferir o diagnóstico se a gente souber que ela tenha antes ou em tratamento, ou durante o nascimento, mas para preparar o emocional da paciente. Então, eu acho que ela já tem que ser bem acompanhada, avaliada bem as medidas do tamanho do perímetro cefálico e outras alterações também. Então, eu acho que tem que tranquilizar, medidas preventivas e mobilização da sociedade. Então, não só a paciente em casa, mas tem que orientar o seu vizinho e tal, olha, não vamos deixar água parada, porque, infelizmente, é a fonte onde eles se desenvolvem, né? Agora, doutor Juvencio, as crianças, assim, para a mulher que acabou de dar à luz, a criança, o bebê ainda assim corre algum risco ou não? Risco do desenvolvimento? Olha, eu diria que a resposta não está muito clara. Em tese, não. Mas existem casos de outras situações de microcefalia que foram diagnosticadas mais na frente. É bom lembrar que microcefalia não é um dado incompatível com a vida. Microcefalia não significa retardo mental. Microcefalia significa apenas o tamanho do cérebro. É possível ter crianças com desenvolvimento quase dentro de padrões normais com o tamanho da calota craniana menor. Quer dizer, porque existem níveis, então, exatamente. da microcefalia. A questão maior não está só na microcefalia. É responder a pergunta, será que esse vírus ou
causa, por exemplo, alterações, calcificações cerebrais, isso seria muito mais grave do que simplesmente o tamanho, não é? Que aí já seria uma ação mais prolongada, mais neurotrópica, onde o vírus age dentro do cérebro, provocando alterações, uma delas a calcificação. Nós sabemos que doenças como a toxoplasmose levam a calcificações cerebrais e leva numa proporção que não é 100%. 15, 16, 14, dependendo do dado estatístico que a gente tem. Então, para a grávida, para a mulher grávida que tem risco de infecção pelo Zika vírus, eu acho que não precisa ter o pânico todo, tem que ter um cuidado, mas não há necessidade de ficar desesperada por causa disso, né? A gente tem que ter um cuidado, como foi dito, fazer o exame de imagem, a ultrassonografia muito bem feita, e hoje nós temos tecnologia suficiente para avaliar melhor esse desenvolvimento dessa criança, como se faz rotineiramente, talvez com um tempo menor. O problema é detectado no pré-natal ainda. A partir de que mês aí de gravidez já dá para saber? A alteração neurológica, a embriologia, dependendo da gravidade, se a paciente se contaminar no primeiro trimestre, segundo mês, 8, 10 semanas, já vai ter alteração no primeiro morfológico, que é o ultrassom com 12 semanas. Então, no início já... Tem pacientes que a gente andou vendo na literatura, revendo esses casos que tiveram no último trimestre de gestação, também teve um estacionamento do crescimento. Então, vinha desenvolvendo bem e deu uma diminuição. Uhum. E a gravidade, é como o doutor acabou de falar, então a gente vai ter que acompanhar essas crianças que forem comprovadas, né, que os resultados deram positivos, ser acompanhada de forma multidisciplinar, então com o neurologista, a consulta do pediatra, então ser acompanhada mais de perto. Tem muitas perguntas aqui chegando. A Lourdes, daqui de São Paulo, ela conta que ela foi contaminada pelo Zika vírus há 1 ano. Estou imunizada, eu posso engravidar agora? É preciso dar um tempo, doutor? Bom, se ela se infectou pelo Zika vírus, certamente não foi em São Paulo. Uhum. Foi em outro local, porque o Zika vírus não foi detectado há 1 ano atrás. Sim. Em São Paulo. Então, em tese, eu vou falar em tese, a transmissão, quer dizer, os anticorpos desenvolvidos por ela serão definitivos. Em tese, não haveria risco de uma nova gestação ter alguma alteração. Em tese, o vírus ele não está ativo nessa pessoa. Portanto, se ele não está ativo, ele dificilmente ou quase nunca causaria alguma alteração de qualquer forma, né? Então, as mulheres que têm um anticorpo protetor contra o Zika vírus, em tese, ela não tem risco de desenvolvimento da doença durante a sua segunda gestação. Em tese, não. É claro que não se sabe a resposta definitiva, mas se fizer uma comparação com outras doenças que desenvolvem anticorpos protetores, certamente a gente diria, fique tranquila, não há risco. Mas eu diria que é importante esperar um pouco mais para ter essa evidência científica total. O que seria esse um pouco mais, doutor? É difícil dizer, até que a gente responda a isso, né? Primeiro, os anticorpos nessas nossas pacientes, poucas foram feitas porque nós não temos testes que detectam os anticorpos presentes no sangue. Quanto tempo esse anticorpo dura? Ele dura 1 ano em níveis protetores? Isto ainda não se sabe. Então, em tese, eu tenho que acompanhar durante pelo menos 1 ano para saber se ela tem segurança de gravidez. A opinião corrente, não só minha, mas é que teria sim. Né? Se ela teve Zika vírus há 1 ano, dificilmente ela teria a possibilidade de ter uma criança com algum grau de malformação causada pelo Zika vírus, se ele, Zika vírus, for responsável por tudo isso que está se falando. Uma outra dúvida muito comum das mães também é quanto à amamentação, né, doutora Maria Elisa? Bem, porque hoje o que a gente sabe? Já foi encontrado em saliva, já foi encontrado no esperma. Então, se a mãe tiver a doença aguda no puerpério, também vai ter uma transmissão para o leite. Então, ela tem que continuar se cuidando para não ser infectada no puerpério, porque pode transmitir o vírus pelo leite materno. Agora, então, se de fato ela tiver o vírus, então não deve continuar amamentando? O que fazer? Não, o que a gente orienta as pacientes? Se as pacientes tiveram no início, no primeiro trimestre, a gente ainda, é como o doutor Juvencio falou, é uma coisa que ainda é uma doença nova, a gente tem poucos casos no mundo que acompanharam pacientes nesse período, mas a priori, se ela tiver a doença ativa, se ela teve no início, ela não vai mais estar transmitindo a priori.
Mas, se ela tiver uma doença aguda recente, vai ter transmissão por leite, por saliva, por urina e o homem também no esperma, na fase aguda. Tem mais aqui algumas questões. A Mariane, de Minas Gerais, ela pergunta se essa associação da microcefalia ao Zika vírus não seria apenas uma coincidência, não haveria outros fatores. Ela cita aqui, doutor Juvencio, por exemplo, a vacina tríplice ou a substância utilizada na pulverização, que está sendo usada aí contra o mosquito, né? Claro que existem várias causas, eu mesmo já comentei aqui, de microcefalia, mas certamente não é nem da pulverização e muito menos de uma vacina eventualmente vencida ou de alguma medicação, alguma coisa que seja colocada junto com ela. Quer dizer, não há risco, neste caso não há risco. Nessa pergunta especificamente, zero. A possibilidade do Zika vírus sim ser transmitido existe, ainda não confirmado em que porcentagem isso ocorre. Mas a pulverização, que é uma droga utilizada há muitos anos, não há nenhuma comprovação de transmissão ou de causar microcefalia, muito menos no adjuvante da vacina causar microcefalia. Não existe essa possibilidade. Isso da vacina, até muitas pacientes vêm nos perguntando isso em novembro, dezembro, porque quando cai na mídia, na internet, uma pessoa divulga uma coisa e transmite para outros. Então, surgiram vários boatos de vacina vencida em Pernambuco. Aliás, boatos é o que não está faltando também na internet. As pacientes começaram a perguntar, não dá para eu postergar essa vacina? Eu não queria. Eu acho que tem que fazer o esquema vacinal recomendado, porque depois que ele é lançado para paciente, tem estudos de segurança. Então, as gestantes têm que se vacinarem sim. Eu acho que essa vacina, a difteria, tétano, coqueluche celular, com 27 semanas, tem que ser dada. Tanto que a pergunta foi sobre essa vacina. A maioria pergunta sobre essa vacina, que é uma vacina nova, que de menos tempo. E muitas pacientes tiveram alterações antes de tomar essa vacina. No primeiro trimestre, tiveram contato com o Zika vírus. Então, isso é zero mesmo. A chance de vacina vencida, de transmissão por vacina, isso está descartado. Vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. E continue aqui participando da nossa conversa, anote aí os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre gravidez durante a epidemia de Zika vírus. Com a gente, Maria Elisa Noriller, ginecologista e obstetra, e o médico infectologista Juvencio do Airlib Furtado. Continue aqui participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. O acompanhamento de casos de microcefalia é caro e a maioria das mães precisa de ajuda. Com a falta de uma rede de assistência, advogados e ativistas defendem liberar o aborto quando houver diagnóstico da doença. Quando a Lindaura descobriu que a filha tinha microcefalia há 10 anos, o tratamento era ainda mais difícil. E quando eles veem que a criança não progride, eles dão alta para pegar outras. E aí a Giovana, as portas já tinham se fechado, eu já não tinha mais para onde ir. Uma criança com microcefalia requer muitos cuidados, com acompanhamento constante de vários profissionais. É um custo alto, algo em torno de R$5.000. Muitas famílias pobres, sem condições de arcar com essas despesas, acabam simplesmente deixando suas crianças em hospitais. Neste aqui, na Zona Sul de São Paulo, 60% dos bebês com microcefalia ou paralisia cerebral foram abandonados. Priscila teve que brigar muito para conseguir atendimento para o João Victor, que nasceu com microcefalia e autismo. Depois de passar por várias associações assistenciais e pelo SUS, ela só encontrou ajuda numa ONG. Vai fazer 6 anos que eu estou nessa luta e continuo brigando, porque às vezes eu encontro ainda algumas barreiras, mas eu não desisto. A antropóloga Débora Diniz, da Universidade de Brasília, que atuou no caso que autorizou o aborto de crianças sem cérebro, pretende ir ao Supremo Tribunal Federal para defender o direito da gestante decidir se quer ou não ter filho com microcefalia. Antônio, que é chefe de enfermagem numa ala de crianças com a doença, torce pelo avanço das pesquisas para evitar e tratar a microcefalia. Até lá, acolhe cada bebê abandonado pela família como se fosse seu. É um carinho especial por eles, né? Porque querendo ou não querendo, nós somos a família que eles têm.
Pois é, né, o aumento nos casos de microcefalia reacendeu a discussão sobre o aborto aí no nosso país, que hoje é permitido em caso de risco à vida da mãe, estupro ou quando o feto é anencéfalo. E vem a ONU, a Organização das Nações Unidas, que defendeu a descriminalização do aborto nos países aí atingidos pelo surto do Zika vírus. Gostaria de saber, então, a opinião de vocês sobre esse assunto. Então, o aborto é um tema bem polêmico no nosso país. Eu acho que, em relação à microcefalia, como já foi falado, existem vários graus. O desenvolvimento da criança vai ser acompanhado. E eu, pessoalmente, eu sou contra o aborto nesses casos. Tem outras doenças que têm microcefalia, então toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola. Tem outras doenças infecciosas que também levam à microcefalia. E a gente tem que atuar na base, então a gente tem que evitar o que estava levando isso. Então é um pré-natal bem feito, assegurar a paciente do sistema público a ter o número X de consultas, a secretaria, os serviços da saúde, eles têm que trabalhar em conjunto com serviços de exército, de militares, indo para as ruas, procurando os focos e matando o vetor. Então, eu acho que a paciente tem que se conscientizar que ela tem que não ter reserva de água parada em casa, mas a gente tem que atuar de forma conjunta e tem que tentar combater o mosquito. E depois tentar acompanhar a criança de perto. Agora, os níveis de acometimento a gente não sabe. Então, ela pode ter tido a infecção no início e a criança nascer saudável e levar uma vida normal, aprendizado na escola normal. Então, eu acho que é bem complicado falar em aborto em casos de microcefalia. Doutor Juvencio. Bom, como já foi dito, o aborto é uma questão muito mais ampla de discussão do direito da mulher na natalidade. Eu acho que isto que merece ser discutido. Querer usar a microcefalia, eventual microcefalia causada por uma doença infecciosa específica, como o Zika vírus, eu acho que é se aproveitar de uma situação. Quer dizer, é claro que a discussão do aborto merece, existe um país onde ele é absolutamente legalizado em qualquer circunstância, a gente pode discutir o direito da mulher de ter ou não ter aquela criança, mas usar isto como argumento para fazer uma descriminalização do aborto, eu acho que aí é um certo oportunismo por conta de uma situação vivida. Eu volto a dizer, a mulher tem direito à natalidade, a ela escolher se deve ou não deve, mas não acho oportuno essa discussão cair em cima do Zika vírus. Existe, como já foi dito, outras causas de microcefalia. A doença tem que ser analisada como um todo, a questão tem que ser analisada muito maior do que simplesmente para poucos casos, que eu imagino que serão poucos casos no contexto internacional, discutir essa questão do abortamento nessa situação. Vou colocar mais uma dúvida aqui que chegou da Ana Jo Paiocoba via Facebook. Ela pergunta se é verdade que se uma criança que tem menos de 7 anos, se pegar zicas, pode ter outros problemas neurológicos, se isso pode realmente acontecer. Eu vou responder de uma maneira bem simples. Tecnicamente, essa criança terá a mesma gravidade de um adulto. Se ela eventualmente desenvolver uma doença causada pelo Zika vírus, ela vai ter o mesmo quadro clínico que uma pessoa maior terá. Dificilmente terá problemas neurológicos diferentes do que um adulto teria. Não há razão para essa preocupação nesse momento. Quer dizer, essa criança já está formada, já está com a doença estabelecida, então não há riscos extras do que simplesmente pela idade, por ter 7 anos de idade. Agora, eu queria aproveitar aqui essa nossa conversa para alertar sobre casos de preconceito, que a gente já ouviu falar de próprios profissionais da saúde, especialistas que estão aí viajando pelo Brasil e que encontram essas mães que geraram bebês com microcefalia, o grande preconceito que elas vêm sofrendo. E até pensando isso aí numa escala maior, o quanto que elas podem aí sofrer um abandono até, da própria sociedade aí virando as costas. Eu queria que vocês fizessem um alerta importante nesse sentido. Eu acho que nós temos que dar suporte emocional para as mães e
a gente tem que, na nossa profissão, tentar mobilizar os órgãos competentes para manter um acompanhamento bom. Então, como a gente viu no VT anterior, paciente com alteração neurológica com dificuldade para marcar uma consulta com o neurologista. Então, eu acho que aí é que a gente tem que ter um suporte bom para dar estrutura e para eles terem um desenvolvimento bom com fonoaudióloga, com psicólogas, com neurologistas. Então, tem um acompanhamento de perto. Mas o suporte emocional, o médico que tem contato direto com essas pacientes, a gente tem que tentar fortalecê-las e elas têm que ter força para seguir em frente, educando essa criança e ir atrás dos direitos. Eu acho que a saúde no Brasil tem que ser assim, bem avaliada, principalmente não só agora. Então, outras pessoas precisam de alguns recursos e a gente vê que tem áreas que são escassas. Então, eu acho que a gente tem que se mobilizar nessa parte e não ter preconceito, e deixar isso e transparecer isso com todas as pessoas que trabalham conosco. Então, a gente tem que tentar sempre ajudar. E o preconceito longe, né, da nossa área. Preconceito que vem muitas vezes por informação errada também, não é, doutor Juventus? E os mitos que vêm aí surgindo em torno da doença. Preconceito é algo que a gente convive no dia a dia, de várias situações, não só de uma criança que nasce em condições especiais, né? Muitas vezes essa criança que merece uma atenção muito grande da sua família, ela é muito mais amada do que uma criança em condições não especiais. Então, é preciso que a gente analise muito isso. E o preconceito realmente existe em várias situações de pais de crianças com alguma alteração mental, com alguma situação de mobilidade, enfim, com alguma situação especial. E lidar com preconceito é muito difícil. Sobrou um minutinho aí para um recado final, né? Uma informação importante para a gente aqui, fazer o nosso papel de informar as pessoas sem alarmar, doutora Maria Elisa. Eu acho que as pacientes que estão grávidas, a gente tem que tentar tranquilizá-las. Então, informar os meios de tentar se infectar na gravidez. E as que forem comprovado, a gente dá um acompanhamento mais de perto. Então, não é uma doença que já tiveram vários surtos na história. Então, como ebola, teve a da gripe suína. Então, agora é uma doença que está mesmo mobilizando. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, mas a gente tem que manter o nosso ritual no nosso dia a dia. Seguir as nossas metas e não focar só no Zika vírus. Doutor Juventus. Só lembrar que o Zika vírus, né, o vírus, entrou no Brasil diagnosticado há um ano atrás, né? E só se proliferou porque nós tínhamos uma população de mosquitos, né, uma população de Aedes de tal monta que fez com que esse vírus se disseminasse de tal forma na nossa população, principalmente nas áreas mais quentes do país. Então, se nós não tivéssemos essa condição do mosquito, né, nós não teríamos certamente o Zika vírus dessa forma epidêmica. O foco deve ser no combate ao mosquito? Sem dúvida, sem dúvida. Claro que a gente precisa acabar com alguns mitos que foram criados em relação ao Zika vírus. De repente, o Zika vírus é causador de tudo que a gente vai ver na nossa sociedade. Quando, no fundo, a gente deveria se preocupar, isso não é de hoje, não, é de décadas, com a diminuição dos focos do mosquito Aedes. E ele que é o responsável por isso. E se a gente quiser ir mais longe, existe uma série de outros vírus, flavivírus, que podem ser transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Se a gente lembrar mais ainda, a febre amarela urbana, que não existe no Brasil desde 1942, é transmitida pelo Aedes aegypti. Então, nós precisamos controlar esse foco para que a doença não tome outro rumo e que outros vírus não venham a ser transmitidos por esse mosquito. Sem dúvida. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, trazendo para a gente tantas informações importantes e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Eu espero você amanhã, 12h30. Muito obrigada pela sua companhia e tenha uma ótima tarde.